Vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, capítulo 6 e versículo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6 e versículo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, verso 12. Os que já acharam, podendo fechar os seus olhos para orarem mais uma vez comigo, enquanto os que não encontraram, que ainda possam procurar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu agradeço a Ti pela oração que o seu servo fez por mim, por esse momento. Mas eu ainda peço ao Senhor que fale conosco, meu Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Que o Senhor, eu te peço, ensine, exorte, edifique, e que nós não saímos daqui como chegamos, que nós saímos diferentes. Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, verso 12, que diz: E pôs-se em pé diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 covados de comprimento, 5 covados de largura e 3 covados de altura, e havia posto no meio do átrio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. E ele disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu, no céu nem na terra, que guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os Teus servos, que andam diante de Ti de todo o seu coração. Tu, que tens guardado o Teu servo Davi, o meu pai, aquilo que lhe prometeste, e falaste com a Tua boca e o cumpriste com a Tua mão, como neste dia. Agora, portanto, ó Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, como o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que tu lhe prometeste, dizendo: Não faltará um homem diante de mim para se assentar no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, para andarem na minha lei, como tu andastes diante de mim. Agora, pois, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, a qual falaste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu é o céu dos céus, não são capazes de conter, quanto menos esta casa que eu construí. Tem em consideração, portanto, pela oração do teu servo e pela súplica, ó Deus, ó Senhor meu Deus, para atentares ao clamor e à oração a qual teu servo suplica diante de ti, para que os teus olhos possam estar abertos sobre esta casa dia e noite, sobre o lugar do qual disseste que ali colocarias o teu nome, para atenderes a oração que o teu servo ora em direção a esse lugar. Ouve, portanto, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, as quais eles farão em direção a este lugar. Ouve do lugar da tua habitação, a saber, do céu, e quando ouvires, perdoa. Se um homem pecar contra o seu próximo, e sobre ele lançando juramento para fazê-lo jurar, e o juramento chegar diante do teu altar nessa casa, ouve do céu, e faz e julga os teus servos, condenando ao ímpio para fazer recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. E se o teu servo e se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por terem pecado contra ti, e se converterem e se confessarem o teu nome e orarem e fizerem súplica diante de ti nesta casa, então ouve tu dos céus
e perdoa o pecado do teu servo, do teu povo Israel, e traz eles de volta para a terra que tu destes a eles e a seus pais. Versículo 26. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva, por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a esse lugar e confessarem o teu nome e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve do céu, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e envia chuva sobre a terra, a qual tens dado ao teu povo por herança. Amém? Então, somente até aqui. Irmãos, esse texto aqui no segundo livro das Crônicas, ele fala de um fim, mas nessa mensagem de hoje nós vamos tratar do meio para chegar nesse fim que está relatado no pedaço que nós lemos aqui no capítulo 6. Eu acredito que todos já ouviram falar do rei Salomão, da sua sabedoria, das suas riquezas e de tudo aquilo que ele viveu. Mas nós precisamos também olhar para quem era Salomão e se houve algum motivo para ser quem ele foi. E se o Senhor nos dá a possibilidade de acessarmos a boa vida que Salomão teve. E eu não digo tão somente do ponto de vista material, mas todos nós estamos aqui hoje e nenhum de nós é igual. A palavra indivíduo significa aquele que é único. E para bem da verdade, se você olhar a ponta dos seus dedos, tem um desenho que nós vamos chamar de impressão digital. E ninguém tem o mesmo desenho. É impressionante como mais ou menos 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, ninguém tem a mesma marca. Por mais que alguém possa se parecer, mesmo tendo dividido o mesmo útero, a mesma placenta, dois irmãos são duas pessoas totalmente diferentes. Eu estou dizendo isso esta noite porque quando Deus escolheu os personagens da Bíblia, Ele não privilegiou essas pessoas. Não eram pessoas melhores do que as pessoas da sua época, mas eram exemplos que Deus quis dar para que todo aquele que cresce na sua palavra pudesse acessar o caminho que essas pessoas acessaram e receber as recompensas que essas pessoas receberam, ou mesmo aqueles que tomaram outro caminho da sua vida e sofreram consequências ruins. Então Deus quis mostrar que, dependendo das nossas escolhas, está escrito aqui o que acontecerá ou o que deixará de acontecer conosco. E a história de Salomão está destacada porque Deus quis mostrar como uma pessoa comum pode acessar o reino de Deus. Nós precisamos entender uma diferença que existe entre céu e reino de Deus. O céu é uma coisa, o reino de Deus é outra. Jesus Cristo diz: é chegado a vós o reino do céu. Glória a Deus. E o mesmo Jesus vai dizer, quando ele se refere ao Pai, ele diz: o meu Pai que está no céu. Ou seja, o reino, ele se estende tanto no céu como na terra ou em qualquer lugar. Qualquer lugar é jurisdição de Deus. Reino fala sobre território governado por alguém. O rei, ele tem um reino. O seu reino é o seu território. As pessoas que estão sobre aquele território são governadas por aquele rei. Quando Jesus fala sobre reino, ele está falando sobre autoridade. Ele está falando sobre território. Ele está falando sobre um sistema organizado. E nós temos esses dois elementos nesse momento da vida de Salomão. Então o que ele vai dizer aqui? Como alguém comum vai acessar o reino de Deus? Como eu posso me tornar um súdito do reino de Deus? Como eu posso ser alguém que aproveita das benesses desse reino? Aleluia. Olhando para a terra, nós vamos entender que existem reinos que são melhores do que outros. Porque esses reinos têm reis que são bons governantes. Quando que um reino vai ser bom? Quando ele tem um governante bom. Um reino vai se tornar ruim quando ele tem um governante ruim. Já ouviram aquela expressão, rei morto, rei posto? Um rei humano não é para sempre. Então está indo tudo bem, está dando tudo certo. Daqui a pouco aquele
e vai assumir o seu sucessor, que começa a governar errado, e um reino bom se torna ruim. Glória a Deus. E todos aqueles que fazem parte desse reino vão sofrer as consequências. Se o governante é bom, as bênçãos daquele reino estarão à disposição daqueles súditos. Se o rei é ruim, aquela maldição estará sobre todos. Você já parou para pensar como às vezes você está bem, você está tranquilo, você acorda, sua vida está tudo certo. Eu acho que ninguém é demasiadamente feliz, mas nós temos dias melhores do que outros. E de repente toca o telefone, chega uma carta, você vê uma mensagem no seu celular, e o que acontece na vida de alguém interfere diretamente na sua vida, interfere diretamente no seu humor. Seja alguém que chama uma mensagem ou uma notícia que você vê no televisor ou mesmo no celular. Como que nós somos afetados por aquilo que está à nossa volta? Nós somos afetados pelos ambientes que nós participamos. Então não importa se você está bem, se alguma coisa ruim entra dentro da sua mente, aquilo estraga seu dia, aquilo estraga a sua semana, aquilo estraga o seu culto, aquilo estraga o seu dia de trabalho. E a gente vai se tornando amargo por causa dos ambientes que nós participamos, por causa dos reinos que nós fazemos parte. E a palavra do Senhor fala que na verdade não existem tantos reinos assim. Existem tão somente dois reinos: o reino de Deus e o reino do diabo. O reino que está sendo governado desde o céu e o reino que está sendo governado desde as trevas. Mas o reino do céu não está restrito ao céu, e nem o reino das trevas está restrito ao inferno. Esses reinos se estendem e quase se misturam, mas não chegam a se misturar, porque aonde é território de um, o outro não chega. Jesus Cristo também esclareceu sobre isso. Ele disse assim, as trevas não brilham na luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E o contrário também é verdadeiro. Jesus Cristo explica isso. E como alguém comum pode fazer essa escolha? Eu vou fazer parte do reino da luz ou eu vou fazer parte do reino da escuridão? Veja que tudo começa por uma escolha. Alguém com 3 anos de idade pode escolher alguma coisa? Alguém com 5 anos de idade pode escolher alguma coisa? Alguém com 12 anos de idade tem capacidade de escolher alguma coisa? Alguém com 18 anos de idade pode escolher? Tem uns com 18 que às vezes o de 12 não tem mais juízo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então quem sabe essa palavra já começou a falar com você nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma coisa chamada inteligência. Repita isso comigo: inteligência. Por mais que você duvide do que eu estou falando, Deus deu para todo mundo. E eu tive a oportunidade de algum domingo atrás falar sobre você de como a natureza age. Nenhum de nós recebeu nada igual, e nós não podemos dizer que a natureza é justa. Uns receberam mais do que outros. Uns receberam olhos verdes, outros tantos olhos castanhos claros, outros tantos olhos castanhos escuros. Sim ou não? Isso é justo? Claro que não. Alguns receberam cabelo cacheado, outros liso. Quem tem o liso quer ter o cacheado. Quem tem o cacheado quer ter o liso. Isso é justo para quem tem cabelo cacheado? E para quem tem cabelo liso? Também não. A natureza não é justa. Se a gente ligar uma televisão aqui e colocar Leonardo DiCaprio, o Remo, deixa eu ver quem mais. Não, esse não. Tem um outro que eu ia falar que me fugiu. E aí coloca eu. Não é justo. Perceberam como a natureza não é justa? Mas até para isso Jesus nos deu um caminho. Lembra da parábola dos talentos? Para um, aquele senhor deu 3 talentos de ouro ou de prata, não lembro. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu? A distribuição foi justa? Não.
Ele poderia ter dado 3 para todo mundo, ele poderia ter dado 1 para cada um, ele poderia ter dado 2, mas ele deu diferente. Sabe o que Jesus Cristo quis mostrar para a gente através dessa parábola? Que não importa o quanto você recebeu, o importante é que se você está vivo, você recebeu algo de Deus. Quantos aqui estão vendo? Se você andar pela rua, num horário movimentado do centro da cidade, você vai ver muitas pessoas andando. E você vai ver gente que recebeu alguma dessas coisas que eu falei que não é justo, mas a pessoa andando encurvada, aquela cara de dor, aquela vida ruim, dá até pena. Aí você vai ver o outro que não recebeu quase nada dessas coisas que eu falei que é injusto, mas o peito está estufado, a postura está ereta, o olho está sorrindo. Você já percebeu quem sorri com o olhar? A pessoa está séria, mas o olho está rindo. O sol ilumina. Você olha assim e fala: olha que ser humano bonito. Não é, mas algo que tem dentro está sendo usado da melhor forma. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Tem gente que fala assim, às vezes a gente ouve falar: você viu como fulano, você viu como fulana é bem abençoado, sabe? Aquele elogio sem malícia. Olha como fulano tem postura. Aí você nunca viu um fulano, uma fulana. Você vai olhar, irmão, você não vê nada, não tem nada lá. Mas tem um brilho, tem algo que vem de dentro. Aquela pessoa se enxerga como alguém que realmente recebeu algo de Deus. Vocês estão ouvindo que eu estou pregando esta noite? Então não importa se você recebeu 1 ou 3, o que importa é o que você faz com o que você recebeu. E aí nós chegamos em Salomão, porque nós podemos olhar para Salomão e dizer: ele é alguém que nasceu com uma bênção, mas o que é bênção para um, para o outro é uma maldição. Porque Salomão podia ser sim filho do rei Davi, mas ele era filho de um adultério. E o rei Davi, ele era visto pelo aquele povo, pelos seus súditos, sendo ele rei, ele era visto como um santo, ele era visto como alguma espécie de Deus. Existiam pessoas que adoravam Davi. E quando Davi pega a mulher de Urias, manda matar Urias na frente de batalha, pega a mulher dele. Todo mundo aqui já viu alguma fofoca na internet ou na televisão, sim ou não? Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, mas já tinha a fofoca. Aquele tipo de coisa que pensa o país inteiro falando assim: rapaz, você viu que o Davi matou Urias e pegou a mulher dele? Aquele Davi nunca me enganou. Aquilo é um sem vergonha. O reino inteiro. E você não sabe da maior, ainda engravidou a mulher. Todo mundo sabe a história. Betseba engravida, o bebê nasce, e depois de alguns dias de nascido, o que acontece com a criança? Ela morre. E o povo, Deus é Deus. Esse adultério não ia para frente de jeito nenhum. Esse Davi é um sem vergonha. Ele foi pouco para ele. Todo filho que nascer dessa mulher agora é amaldiçoado e não vai vingar nenhum. É ruim saber que tem alguém falando assim da gente, sim ou não? Mas desde aquela época já tinha. Só que aí a palavra diz que o bebê morre, Davi consola Betseba, toma ela como esposa e ela engravida de novo. E como está a expectativa das pessoas? Filho, esse aí que ela vai ter vai ser o filho de um adultério, vai morrer de novo. Quem nasce? Com a marca, né? Adultério. Veio uma criança inocente no mundo, que não sabia nem o que estava acontecendo, mas de graça já tem gente, muita gente que o odeia. Você nunca parou para pensar que tem gente que nunca te viu na vida e já não gosta de você? Porque as histórias sobre você chegaram antes de você. E aí a gente fica triste, a gente fica magoado. Mas a palavra do Senhor disse: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: porque eu venci o mundo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar uma palavra. Sabe qual é essa palavra? Não importa o que o mundo tenha contra você, existe um Deus que tem poder
poder para pegar todas as pedras que o mundo lançar contra você e edificar essas pedras e transformarem elas em bênçãos na tua vida. Esse é o poder da fé. Então Salomão nasce com uma marca de adúltero. E ele vai crescendo dentro do palácio e as pessoas só estão esperando chegar a notícia que ele morreu, que ele sofreu um acidente, que ele ficou doente, que alguma coisa ruim aconteceu com ele, que ele é filho de uma maldição. Só que, muito embora Davi tenha errado, Davi refaz a sua aliança com Deus. Ele renova a sua aliança com Deus. E em suas orações ele diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Eu posso ter errado, mas ele nada fez. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor diz assim, por isso que a gente tem que conhecer a palavra: Deus não resiste a um coração quebrantado. Então Deus perdoa Davi, e para mostrar que ele perdoou Davi, Deus abençoou Salomão, que vai crescendo forte, saudável e inteligente. O mundo, ele quer negar a bênção que Deus nos deu, porque o mundo não tem como saber a aliança que existe entre nós e Deus. Uma aliança que foi lavrada no oculto dos nossos pensamentos, nas portas fechadas, das histórias que estão em volta dos nossos familiares. Você é resultado de tantas situações que aconteceram antes de você chegar nesse mundo, mas isso não importa. O que importa é que Deus te deu inteligência, e em algum momento você vai ter que tomar uma decisão, em algum momento você vai ter que fazer uma escolha, e enquanto você não faz a tua escolha, a misericórdia de Deus ela estará sobre você, mas a voz de Deus sempre vai dizer: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. E ele diz: escolha a bênção. Por que ele diz escolha? Porque ele te deu poder e inteligência para escolher. Nesse momento Salomão ainda não é sábio, Deus ainda não deu a ele sabedoria, mas Deus deu o que para Salomão? Inteligência. O que nós temos de incomum com Salomão? Porque até esse momento Salomão ele era uma pessoa comum, como nós. Então a mesma inteligência que Salomão teve, Deus também deu para você. Quem aqui está ouvindo essa palavra? E esse é o meio que vai justificar o fim que nós compartilhamos aqui nesse texto. Através da inteligência que Deus te deu, Ele vai pegar pela tua mão e vai te conduzir pelos caminhos da salvação. O que diz no Salmo 23? Guia-me às águas tranquilas. Como que Ele nos guia? Ele nos pega pela mão e nos guia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me fala sobre caminho, sobre trajeto, sobre depender de um guia para fazer um caminho até um ponto de chegada. E o caminho que o Senhor está anunciando para nós aqui nessa noite é o caminho da inteligência. Pare para pensar o que Deus quer que você faça diante das situações que você está enfrentando na sua vida. O que é mais inteligente de ser feito? Se nós tirarmos as emoções desse momento crucial, o que resta? O que a inteligência nos diz? Porque Deus te deu inteligência. Ele te deu capacidade de escolher o que é certo. Se Ele colocou dois caminhos diante de você, é porque Ele te deu a capacidade de escolher aquele que vai ser bênção. E se você escolher a bênção, é o nome dele que vai ser exaltado, porque você foi criado por Ele. O maior interessado em que nós vamos dar certo é Deus, porque nós somos criação dele. E quando nós somos abençoados, o nome dele é exaltado, o nome dele é glorificado. Então nós somos até esse momento comuns a Salomão. E ele vai crescendo debaixo da proteção de Deus, mesmo tendo pessoas que o odeiam, que querem que ele morra, que torçam pela morte dele. Eles não se importam que ele é uma criança. E as pessoas são assim. Irmãos, nós temos que nos acostumar que o mundo jaz no maligno. A questão é que a gente não acredita. Quando chega uma notícia absurda, quando alguém comete um crime, quando alguém faz um absurdo, não, meus irmãos, sempre espere o pior do ser humano. A palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno, porque
nós temos o pecado original. Sabe quando você vai parar de se decepcionar com as pessoas? Quando você se acostumar com a única coisa que elas têm para oferecer. Nós não temos nada para oferecer uns para os outros, a não ser que Jesus esteja nas nossas vidas. E antes de esperar que Jesus esteja na vida de alguém para nos oferecer alguma coisa, nós temos que garantir que Ele esteja na nossa vida, para que nós possamos entregar exatamente aquilo que nós queremos receber. Quando vocês estão ouvindo essa palavra, quando você entender que você é na terra alguém que Deus escolheu e chamou para receber aquilo que você primeiro vai entregar, seus problemas acabaram, porque você não vai ser mais um necessitado, você vai ser o que supra a necessidade do necessitado. Quando vocês estão ouvindo essa palavra, Deus disse para Jó: quem primeiro me deu para que eu retribuísse? Tem coisa que vai vir de Deus para a tua vida, não vai vir de ninguém. Salomão, ele cresce num ambiente que é hostil, e ele tem irmãos mais velhos, e depois Davi tem mais filhos. Ele cresce no meio de uma família muito grande, ele cresce no meio de muitos irmãos que sabem da história dele. Ele cresce no meio de um povo que olha torto para ele por onde quer que ele vá. Então, por mais que ele é filho de um rei, a vida dele não é boa, a vida dele não é tranquila. Quanta gente pensa que você tem aquilo que você não tem? Quanta gente pensa que você é aquilo que você não é, que você aguenta aquilo que você nunca aguentou? A questão é que os bastidores das nossas vidas vão dizer para nós o quanto que a gente tem de Deus em nós. Quem ouve essa palavra? A palavra do Senhor diz: examine a Escritura. Se eu examinar a Escritura, eu vou perceber que a vida de Salomão, ela era ruim, não era uma vida boa. Em algum momento a mãe de Salomão chega em Davi e fala assim: ô marido, o negócio é o seguinte, esse menino nasceu, ele está grande. Davi tinha o Salomão tinha uns 6 anos de idade. A mãe dele chega no Davi e fala: ô Davi, esse menino está crescendo e já tem uma sentença de morte contra ele. Você imagina o que é para uma mãe, aonde quer que ela chega, alguém fala assim: ó, teu filho tem que morrer, viu? Seu filho não perde por esperar. Se ele não morrer de morte morrida, ele vai morrer de morte matada. Tem gente que não gosta do teu filho. Teu filho é uma ameaça para a história de Davi. Teu filho é uma ameaça para o trono de Israel. Teu filho tem que morrer. Em algum momento ela chega no rei e fala: olha, tem uma sentença de morte contra o seu filho. Você não vai fazer nada. Só que mesmo Davi sendo rei, ele tem limitações governamentais. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode pôr o filho dele numa carruagem e mandar para o Egito. Ele não pode baixar um decreto: ninguém olha mais para o meu filho. Como rei, ele também tem limitações. E aquela mulher não existe. Você tem que fazer alguma coisa para defender a vida desse menino. Então Davi fica sozinho e pensa: o que eu vou fazer? Realmente, eu sei que eu quero matar meu filho. E aí ele vai orar. Você já percebeu que orar é a última coisa que a gente faz? Primeiro a gente pede dinheiro emprestado. A gente vai no banco, não tem crédito, a gente pede para o parente nega, aí o que você faz? Não responde. Você procura um agiota crente. Só bate, não mata. Toda vez que a gente tem um problema sem solução, aí quando, meu irmão, você bate em tudo que é porta, que todas, nenhuma abre, aí o que você faz? Senhor, tem misericórdia, não aguento mais. Deixa eu te dar uma dica aqui. Muda, inverte. Independente do problema, tendo solução ou não, que orar seja a primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje. Aleluia. A palavra diz: fazer conhecidas diante do Senhor todas as vossas necessidades. Irmão, urgente ou não, crie o hábito de pedir a Deus as suas provisões. Ou Deus vai te mostrar alguém para você pedir, ou Ele vai te dar sem que você precise pedir nada para ninguém.
ou Ele vai te dar um caminho. Deus não vai te deixar sem resposta. E no dia que Ele não responder, o silêncio é a resposta. Não faça nada, espere um pouco. Depender de Deus é melhor do que depender de si mesmo. Davi vai orar e ele fala: Senhor, eu estou orando aqui, meu filho. E Davi é um homem de oração, e no meio da oração ele começa a falar: Deus, eu tenho desejo também, aproveitando que eu estou orando aqui, de construir um templo. O Senhor ainda não tem uma casa, a tua arca está dentro de uma tenda. E ele vai orando pelo filho, vai falando para Deus os desejos que ele tem, e vai orando por um monte de coisa. E de repente Deus começa a falar com Davi no meio da oração. Deus não levantou o profeta, Deus não usou intermediário dessa vez, Deus falou direto com ele. E falou assim: Davi, eu ouvi a sua oração. E eu estou reconhecendo o teu sonho, o teu desejo de construir um templo, uma casa para mim. E é louvável, eu entendo, é de bom tom, eu concordo com você. Mas vamos fazer uma coisa: você quer construir uma casa para mim? E você quer que eu defenda o teu filho de quem quer matar ele? Vamos fazer tudo numa coisa só? Deixa as coisas do meu templo preparadas. Mas quem vai construir não é você. Eu estou assinando um contrato com você agora, Davi. Quem vai edificar uma casa para mim vai ser o seu filho, e o Salomão, e vai ser depois que você morrer. Eu estou garantindo isso aqui para você. A palavra manda a gente examinar as escrituras. Sabe por quê? Deus estava garantindo para Davi uma coisa. Quem é que quer receber uma garantia de Deus? Aleluia. Sabe por que ninguém pegava e matava Salomão imediatamente? Porque Davi estava vivo, mas ele já era velho. Então qual que era o plano? Assim que Davi morrer, a gente mata Salomão. Até os irmãos de Salomão gostavam do plano. Porque geralmente quem tem que ajudar a gente começa a atrapalhar. Querendo ou sem querer. E Davi sabia disso. E olha o que Deus fala para Davi: o teu filho, depois que você morrer, vai realizar o teu sonho de construir um templo para mim. O que Deus estava garantindo para Salomão? Não é que eu vou salvar o teu filho, eu estou garantindo que ele vai viver, e vai viver bem, vai viver tranquilo. Porque as obras não é como hoje, você levantou a arranha-céu em 2 anos. Salomão levou mais ou menos, construindo o palácio, a casa real e o templo, 14 anos. Deus estava garantindo que ele iria viver e ele seria longevo. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Davi entendeu aquela promessa. Olha o que Davi fala para Deus: quem sou eu para que fales assim com este homem perverso e pecador? Senhor, eu não mereço que o Senhor me abençoe desse jeito. Eu estou aqui orando, preocupado com a vida do meu filho. O Senhor está dizendo que além dele viver, ele ainda vai construir o meu sonho de entregar uma casa, um templo para ti. E aí Deus fala para Davi: Davi, não há nada que alguém peça para mim que eu não multiplique, que eu não cresça, que eu não faça melhor do que aquilo que é esperado. Repita comigo: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou no coração do homem, é o que o Senhor preparou. É o que o Senhor preparou. Mais uma vez, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Dê uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Bem forte. Só quem recebe as mãos do Senhor. Alguém aqui entendeu essa profecia? Alguém na tua casa que tinha uma sentença de morte, nessa noite Deus está dizendo: além de viver, eu vou abençoar, vou multiplicar os anos de vida, e através dele, e através dela, eu farei grandes coisas acontecerem ainda. Aquele sonho que você já estava preparado para fazer o velório e o enterro, Deus está dizendo: ainda não, que não se desliguem as máquinas, eu vou ressuscitar, eu vou levantar, eu vou reavivar, eu estou revertendo, não importa quem dá a sentença de morte, eu estou dando a sentença de vida, diz o Senhor.
Então alguém que dobra os joelhos, derrotado, triste, cansado da vida, magoado pelas atitudes das pessoas, levanta nessa oração renovado, feliz, abençoado, sabendo que Deus tomou sobre si aquele peso e ele não precisa mais se preocupar, porque o Senhor se colocou à frente daquela batalha. É sobre isso que eu estou falando com você nessa noite. Eu não sei quem está perseguindo para matar o seu Salomão. Eu não sei quem é o seu Salomão. Talvez o seu Salomão seja uma enfermidade que está decretada para tirar da tua vida a vida de alguém que você ama. Talvez o teu Salomão é o seu sonho que você colocou diante do altar de Deus e que está difícil de ser realizado. Talvez o teu Salomão seja, meu irmão, algo que alguém está zombando, rindo de você, fazendo pouco, te diminuindo. Mas o Senhor diz: entra na minha presença, entra em particular comigo, faz uma oração sincera, faz um propósito entre você e Deus, faça alguma coisa para dizer para o mundo espiritual que você tem fé, que você acredita no Senhor, faça conhecida diante do Senhor as suas necessidades. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Davi entendeu que Salomão sempre foi uma semente. Deus não fez aquele plano na hora que Davi estava orando. Aquele era o plano de Deus antes que Salomão existisse. Existem coisas que Deus sabe e que você ainda não sabe, mas que Deus quer te revelar, e Ele quer revelar só para você, e essa revelação só vai acontecer no momento em que você estiver em particular com Deus. É por isso que nós precisamos orar, sabe por quê? Porque a gente não sabe quando a revelação vai vir. Existem revelações onde Deus vai levantar um profeta, vai falar através da sua palavra, vai falar através de um hino, vai usar uma jumenta, mas tem revelação que Deus não quer que ninguém saiba, ela é entre você e Deus. Uma igreja, um culto como esse é para incentivar as pessoas a orarem, a terem um momento em particular com Deus. Eu preciso perguntar, durante essa semana, qual foi o momento que você fechou a porta do seu quarto atrás de você e ficou lá dentro sozinho, você e Deus? Que crentes somos nós? Quando alguém pergunta qual é a sua religião, eu sou evangélico, eu sou cristão. Então você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a palavra do Senhor, você tem servido o seu próximo, você tem amado o seu próximo como a ti mesmo, você tem se amado antes para poder amar o seu próximo depois, você tem feito a sua parte, ou você pelo menos tem tentado, você pelo menos tem se esforçado, ou tem levado a vida lá vão ter como o mundo faz, só esperando a próxima necessidade chegar, para você pegar um momento e orar, e depois que essa necessidade foi embora, você vai voltar a ser pior do que você estava. Não espere que o momento difícil bata na sua porta. E se ele já chegou, não tenha vergonha de pedir ajuda para Deus. Mas depois que Satanás for embora com seus demônios, fique na presença do Senhor e nunca mais saia de lá. Isso não é uma repreensão, porque eu não tenho como saber qual é o seu particular. Quantos aqui estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não tenho como saber quantas vezes você leu a Bíblia essa semana. Eu não tenho como saber quantas vezes, olha, meu irmão, minha irmã, eu não tenho como saber quantas vezes no seu trabalho você entrou no banheiro para orar. Eu não tenho como saber quantas vezes no seu trabalho você foi orar no trabalho, porque em casa você não pode orar por causa de alguma situação. Eu não tenho como saber quantas vezes você entrou em particular com Deus, eu não tenho. Mas o Senhor diz aqui que Ele sabe o oculto, o profundo e o escondido. E Ele está falando com quem é dele e com quem não é, mas Ele quer que seja. Quantos estão ouvindo isso? Essa é um chamamento ao arrependimento. Eu tenho por responsabilidade diante dessa palavra dizer, meu Deus, quando
Quantas vezes essa semana eu podia ter orado e eu não orei? Eu podia ter jejuado e eu não jejuei. Eu podia ter lido a tua palavra e eu não li. Eu poderia ter amado o meu próximo como a mim mesmo, mas antes eu não tinha me amado para poder entregar alguma coisa para o meu próximo. Depois que você fizer esse particular com Deus, você vai ter o que Davi teve. Quantos estão ouvindo essa palavra? Porque não está escrito que Davi teve para Deus se gabar. Está escrito que Davi teve porque Deus está dando esse acesso para quem está se alimentando dessa palavra nessa noite. Se você não entendeu, eu vou explicar. Deus tem reservado um momento onde você vai dobrar o joelho quebrado e vai levantar o joelho restaurado, edificado, transformado, abençoado. Porque Deus tem poder, meu irmão, de uma fração de segundo restaurar aquilo que se perdeu. Quantos estão ouvindo isso? Então Davi nesse momento ele tem um segredo com Deus. Um segredo grande. Ele levanta daquele joelho e ninguém sabe o que Deus falou para ele. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Mas o semblante dele está diferente. Porque Deus falou alguma coisa para ele que ainda não falou para. Deus te escolheu, Deus te chamou, sabe para quê? Para você andar pelas ruas dessa cidade com a sua cabeça erguida, com a sua postura ereta, porque você vai ter um segredo com Deus. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Alguém vai olhar para você e vai dizer: você é diferente. Nós estamos num mundo horrível e terrível, mas tem alegria no teu rosto. A palavra do Senhor diz que Moisés desceu do monte e o rosto dele resplandecia como o sol, de modo que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, e ele nem percebeu o que estava acontecendo. Mas Deus entregou um segredo para ele no alto do monte. Batseba foi de novo em Davi e falou: Davi, e aí, o que a gente vai fazer para que ninguém mate o nosso filho? Davi falou: mulher, fique tranquilo, não precisa se preocupar, na hora certa a gente vai resolver isso. E aquela tranquilidade ele passou para aquela mãe que estava aflita. Vocês estão ouvindo essa palavra? Quem tem Deus, quem tem certeza daquilo que Deus vai fazer, tem o poder até de tranquilizar quem está à sua volta. Você chega num ambiente onde está um caos, mas você tem a resposta do Senhor. Então você diz para alguém: fica em paz, meu irmão, fica tranquilo. E você transmite aquilo que Deus te deu, sem usar nem as palavras. Glória a Deus. Davi sabia que Deus tinha um plano na vida daquele rapaz. A palavra do Senhor diz que Davi vai descer à sepultura. E no dia que Davi vai morrer, Davi diz assim: traga o menino. Salomão não tem muito mais que 8 anos de idade. Salomão entra no quarto, a palavra diz que Davi é um idoso que não consegue mais levantar da cama. Davi diz: vem até aqui. O menino chega assustado perto da cama. O pai dele fala: põe a mão na cama. Salomão põe. Davi põe a coxa em cima da mão de Salomão e aperta. O menino assusta. A palavra diz que Davi travou a mão de Salomão com a coxa em cima da cama. O menino não estava entendendo o que estava acontecendo. Davi diz: traga um óleo, derrame na cabeça dele. Eu estou ungindo o novo rei de Israel a partir de hoje. Qual que era a lei? Quem assume o trono depois da morte do pai? O filho mais velho. Salomão era o filho mais velho? Não, mas era o filho que Deus mandou pôr no trono. Quem está ouvindo essa palavra? O apóstolo Paulo diz assim: ó, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele fala a letra, não é a leitura. Quando ele fala a letra, ele está dizendo a letra da lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Porque quem está inscrito em Cristo não precisa da lei. Faz o certo pelo prazer de fazer o que é correto na presença do Senhor. Quer cumprir a lei? Cumprir a lei com medo de alguma punição, sim ou não? Eu vou cumprir a lei porque senão eu vou preso. Eu vou cumprir a lei porque senão eu vou ter uma multa. A lei é para quem quer transgredir. Quem está ouvindo essa palavra? Se tiver uma placa a 40 por hora na estrada com o asfalto bem novinho, algum carro vai passar a 40 por hora? Põe um radar lá. Os carros passam a 20. O limite é 40. Põe um radar. Vão passar a... porque dá lei.
Se eu passar, o radar pega, vou descumprir a lei e chega o quê? A multa, sim ou não? Tem gente que quer servir a Deus por causa da lei, né? Não vou fazer isso porque senão Deus castiga. Não vou fazer aquilo porque senão Deus castiga. Meu irmão, tem coisa que você vai fazer que Deus não vai fazer nada. E o ser humano, meu irmão, ele tem a tendência a se perder. Então eu pequei, não caiu um raio na minha cabeça, eu vou continuar pecando. Agora, quem está em Cristo, se está escrito para mim não fazer, eu não vou fazer por amor a Cristo. Eu não quero nem saber por que não é para fazer. Eu não preciso de lei, eu tenho prazer em estar com o Senhor. Glória a Deus. A lei não disse que o filho mais velho tinha que sentar no trono, mas Deus disse que ia ser Salomão. Então, se Deus disse, não importa a lei. Quebra a lei, rasga. Deus mandou. Traz minha mula, disse Davi. Põe o menino em cima, sobe no monte, chama Natan, manda Natan deitar, olha na cabeça dele e proclamar que aí vai o rei de Israel. Depois de ungir Salomão rei, Davi morre. E o povo tem que respeitar. Porque quem falou que Davi ia ser rei? Davi. E por que Davi falou? Porque Deus falou para ele. Tem coisa que Deus determinou para a tua vida. E você está falando, não, mas fulano vai na frente, fulano está na minha frente. Deus está dizendo, não importa a lei, o que importa é o que eu disse a teu respeito. Quantos estão ouvindo essa palavra? Não importa porque eu disse, importa que eu disse, e eu vou fazer acontecer. Quem recebe isso agora? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Percebe, meu irmão, que não é uma linha reta, que a nossa vida vai fazendo assim, ó. Ela vai indo, igual um rio. Por que um rio não segue um caminho reto? Porque a água não admite obstáculo. Se tem uma pedra, ou ela vai passar por cima, ou ela vai pela direita, ou ela vai pela esquerda, ou ela passa por baixo. Ela vai se acumulando e ela vai dando um jeito. Aleluia. Você vai chegar onde o Senhor determinou. Não importa quanto tempo leve, não importa quem se levanta, não importa o que aconteça. Deus manda te dizer nessa noite: aquilo que é seu está reservado. Ai de quem tentar colocar a mão, não vai conseguir, porque Deus separou para você. Mas você precisa dar ouvido à voz do Senhor. E aí Salomão senta no trono. Agora ele é o rei. E o que ele faz? Ele já tem sabedoria? Deus ainda não deu. Ele ainda é um homem comum. E ele reconhece a sua fraqueza, o quanto ele é pequeno. Toda vez que o Senhor fazer você subir um degrau, você tem que reconhecer o quanto você é pequeno diante daquilo que Deus colocou na tua mão. O quanto você era alguém que não tinha condições e Deus te colocou num lugar que não era para você estar. O quanto você depende de Deus para continuar aonde Deus ainda vai te colocar. Quantos daqui estão ouvindo isso? Porque quem chega num lugar mais alto e acha que é por si mesmo está condenado a cair. No livro dos Provérbios está escrito assim: a soberba precede a queda. Então Salomão, ele tem 8 anos de idade. Coloca uma coroa que fica, que a cabeça dele não comporta, né? A coroa fica frouxa na cabeça dele. Coloca um cetro na mão dele. E todo mundo ficou olhando para aquele menino de 8 anos de idade. Agora você é o rei, o que a gente faz agora? O que ele responde? O que o meu pai faria? E alguém fala: seu pai faria isso, faria aquilo, faria aquilo outro. Então ele fala assim: ó, faz conforme meu pai faria. É assim que ele começa a governar. Porque todo grande projeto nasce. É desse jeitinho que você é, tendo o que você tem, que Deus quer que você comece. Quantos estão ouvindo aqui? Um dia tem uma fome lá, acontece algo muito ruim. As pessoas chegam a Salomão e falam: ei, ô filho do Davi, o que a gente faz agora? Não tem nem o que comer no país. O que a gente tem? Tem 1000 bois lá que moram na terra. E fala: mata todos. Vamos fazer um sacrifício para o Deus do meu pai. Porque toda vez que meu pai tinha uma necessidade muito grande, ele clamava a Deus e Deus dava o quê? Resposta. Fizeram aquele sacrifício com 1000 bois. E qual foi a resposta?
Nenhuma. Todo mundo vai para casa. E o decreto de Salomão: não murmure, ninguém fale nada. Às vezes, meu irmão, a única coisa que a gente tem que fazer é não reclamar. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Tá ruim, aguenta quieto. Às vezes é só um pouquinho. Ele vai para casa, deita e dorme. Quando ele dorme, ele sonha. E ele sonha que Deus fala com ele. E o que Deus fala com ele? O que queres que eu te faça? O que você me pediu, você tem direito a um desejo, porque eu recebi o teu sacrifício. Ele podia pedir qualquer coisa. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou te falar agora, antes de encerrar. Ele podia pedir qualquer coisa. E ele estava numa situação onde o país estava prestes, por causa do inverno, a passar fome. Sim ou não? Você já reparou como a gente fica diante do desespero de uma perda? Quando a gente está desempregado, quando tem um problema de dinheiro. Você já reparou como o nosso emocional fica abalado? Como a gente quer acabar com aquela dor rápido? Como a gente quer resolver aquele problema logo? E a gente tem uma tendência a tomar decisões ruins. A inteligência que Deus te deu te dá o domínio e o controle sobre as suas emoções. Cuidado com as suas necessidades, cuidado com as suas emoções, porque elas têm o poder de destruir a sua vida. Por causa de estar preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, o relacionamento, a gente joga a nossa vida no lixo. Cuidado com o desespero. Salomão, ele era uma criança e todo mundo estava jogando aquela carga dele. A comida vai acabar. O que a gente vai fazer? E aí ele sacrifica a Deus e vai dormir. E Deus fala: pede o que você quiser. Ele podia falar assim: Deus, quando eu acordar, faz ter um monte de comida para esse povo. Eles iam comer, a comida ia acabar e o problema ia. Ele pegou a inteligência que Deus já tinha dado. O que ele fez? Senhor, me dá sabedoria. Sabe o que ele estava pedindo? Eu nunca mais quero passar por isso de novo na minha vida. Eu nunca mais quero ter falta de dinheiro. Eu nunca mais quero ficar com medo de ficar sem comida. Eu nunca mais quero ter as pessoas trazendo um problema para mim e me olhando como se eu fosse incapaz de resolver. Eu quero que elas tragam o problema para mim e eu tenha a resposta na ponta da língua. Eu quero governar esse povo. Eu quero viver uma vida diferente. Eu nunca mais quero passar por esse momento aqui que eu estou passando. Então me dá sabedoria para governar esse povo. Que ele é muito grande e ele é teu, ele não é meu. Deus alegrou no pedido de Salomão. E ele começou a prosperar. Ele começou a enriquecer. E ele começou a construir a casa real. E paralelo a isso, construindo uma casa para ele, ele estava construindo o templo de Deus. E quando ele termina de construir esse templo, ele vai consagrar o templo a Deus. E foi essa oração que nós lemos aqui. E no meio da oração ele diz assim: Senhor, quando o teu povo errar e eles orarem voltados, virados, direcionados para esse lugar, perdoa eles e dá uma chance nova para eles. Por que ele estava fazendo essa oração? Porque contaram uma história para ele. Um dia seu pai errou e seu pai pediu perdão para Deus, e além de Deus perdoar, Deus deu você para o seu pai e colocou o trono de Israel na sua mão. Por causa de um erro, por causa de uma falha, Deus tem o poder de pegar essa falha e te abençoar por causa disso. Sabe aquilo que você olha para trás e se arrepende e fica falando o tempo todo que você não tinha feito, não tinha que ter feito daquele jeito, não tinha que ter feito aquilo? Deus está falando: eu pego essa falha, eu transformo, e ainda eu vou transformar uma coisa boa, uma coisa grande, que vai te trazer alegria, que vai te trazer uma semente de vitória na tua vida. Quantos creem nessa fala? O desfecho dessa história diz que Deus desceu, um vento soprou, e todos começaram a se alegrar na presença do Senhor e verem anjos andando por todo aquele tempo. E aquela era a confirmação de que Deus estava com aquelas pessoas. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Eu peço que você estenda suas mãos na posição de receber. A posição de receber. Se for possível, feche seus olhos. Se for possível, encurve a tua cabeça.
Senhor, eu estou orando nessa noite, para que, assim como Davi dobrou os seus joelhos, meu Deus, e ele estava sem saída, o filho dele estava correndo risco de morte, meu Deus, e o Senhor, para salvar a vida de Salomão, colocou ele sobre o trono, porque o trono protege, o trono guarda, o trono não permite que os nossos inimigos tirem a nossa vida, por mais que eles desejem isso. Quem está no trono está guardado, mas quem está no trono tem responsabilidade. Quem está no trono tem que tomar decisões importantes que não poderão ser revogadas uma vez tomadas. Quem está no trono tem que ter a vida no altar, porque a mente tem que estar voltada para Deus, para que os planos e os pensamentos de Deus se concretizem por causa do poder que está no trono. O Senhor colocou a minha irmã e o meu irmão sobre esse trono, para que Satanás não tivesse acesso à vida dele, acesso à vida dela. Mas faça, meu Deus, com que essas pessoas entendam que elas têm a responsabilidade de tomar decisões e de fazer escolhas que vão impactar na vida das pessoas que elas amam. E se elas não orarem, se elas não jejuarem, se elas não clamarem o teu nome, as decisões serão erradas e a família vai padecer. Mas o Senhor está avisando hoje: clama a mim e eu vou dar a direção que vocês precisam. Só quem toma posse dessa profecia, fecha as mãos, guarda ela no teu coração, aleluia, e diga comigo: eu acredito que Deus me defenderá, que o trono de Deus vai me proteger das mãos dos meus inimigos. Só quem crê dá um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a pastora pediu que avisasse que aos irmãos, aos obreiros, que não haverá o jejum na próxima semana. Ela está em franca recuperação. Vamos apresentá-la agora na última oração. E depois que eu encerrar, você vai para casa, não sem antes se despedir do teu irmão e guardar tudo que você ouviu nessa mensagem, porque Deus é contigo, amém? Senhor, obrigado por esse culto, que a tua mão esteja sobre os meus irmãos. Eu oro em favor da sua serva, que ela tenha uma franca recuperação, e que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencemos em Jesus. Amém. Vá com Deus.